sexta aula, fazer de princípios da ótica geométrica. Oh, caraca. Né? A gente pode interpretar como leis, né? Então, a primeira lei diz que os raios de luz propagam-se em linha reta. Ou seja, é o princípio da propagação retilínea. E como é que funciona isso? Uma das consequências disso é sombra, né? Vamos exemplificar um eclipse. Aqui, ó. Eclipse solar. Né? Como é que funciona? A gente tem, por exemplo, essa fonte de luz que ela quer mandar, ela está mandando a luz para a Terra. Os raios de luz se propagam de forma retilínea. Então, não tem como o raio de luz vir e fazer isso, ó. Não tem como. É retilínea. Isso causa sombra. Outro exemplo, uma fonte pontiforme. Isso é uma fonte extensa, onde a dimensão da fonte é considerável. Fonte pontiforme, mesa. Como é que funciona? Aqui a gente tem uma região de sombra. Sobra, isso, uma sobra. Caraca. Tá, aí a gente pode passar para a segunda lei. Segunda lei diz que os raios de luz são independentes. Ou seja, se eu pegar uma lanterna, apontar assim, outra lanterna, apontar assim, os raios de luz vão se cruzar, ninguém liga, nem mesmo os raios de luz, né? Então, eles... Ou seja... raios de luz, ao se cruzarem, seguem como se nada tivesse acontecido. Uma consequência disso era a câmara escura. A câmara escura era usada por uns pintores renascentistas e tal. Eles botavam um objeto na câmera e do outro lado saía a projeção. Como é que funciona? A gente tem isso. Meu Deus. Por que eu derrubo as coisas, cara? A gente tem
uma vela. Aê! Vela. O raio de luz dessa pontinha da vela passa pelo buraquinho e vem. O raio de luz da base da vela passa pelo buraquinho e vem. Aí a gente consegue uma imagem invertida da vela. Né? Tá vendo que os raios de luz se cruzaram como se nada tivesse acontecido? Não mudou a direção, não mudou cor, não mudou porcaria nenhuma. Então, essa é a segunda aí. Segundo princípio. Né? Então, vou colocar o nome aqui. Princípio da independência dos raios de luz. Terceira lei é o princípio da reversibilidade dos raios de luz. O que significa? É um conceito bem interessante. Eu escrevi oi aqui. Você consegue ver? Não. Por que você não consegue ver? Porque nenhum raio de luz que sai do oi vai parar nos seus olhos. Na câmera, no caso. Da mesma forma, nenhum raio da câmera, de raio de luz da câmera vai até o oi. Ou seja, o que a gente pode concluir disso? Se um raio vai de A a B, então pode ir de B a A pelo mesmo caminho. Não pelo mesmo caminho? É. Não necessariamente. Não necessariamente. Então, esse é o princípio da reversibilidade dos raios de luz. Bem legal, né? Agora vamos ver a reflexão. Bom, tem dois tipos de reflexão. Esse desenho simboliza um espelho. Essa face que não tem os tracinhos é a de fato espelhada. Essa não. O que acontece? Aqui eu tenho raios de luz. Né? E eles são refletidos de forma ordenada. A ordem entre eles meio que é... Há uma certa ordem entre eles. Você consegue perceber? Aqui, ó. Tá espaçadinho, igual, ó, o ângulo, tudo isso. Então esses são os raios incidentes. Esses são os refletidos. Agora, nesse aqui. Ah, tem que dar um nome, né? Reflexão
É uniforme, né? Corpuscular. É corpus. Não, é especular, caramba. Ah, dane-se. Reflexão regular. É reflexão regular. E esse aqui. O raio bate aqui. Ele volta assim. O raio... Tá, é melhor fazer tudo como se fossem os mesmos raios, né? O raio vem aqui. Ele sai assim. O raio vem aqui. Sai assim. Olha como não tem mais tanta ordem. Olha, eles entraram bonitinhos que nem no outro. Mas saiu tudo desordenado, tudo bagunçado. Né? Então a gente tem aqui a reflexão difusa. Né? Aqui fica menos nítido do que aqui. Aqui a gente vê em metais polidos, espelhos, etc. Né? Nem preciso dizer que esses são os refletidos e esses são os incidentes. Agora a gente vai ver espelho plano, né? Espelho plano é bem legal porque ele lida com imagens. Se você tem um objeto, você tem a imagem dele. Né? O que é a imagem? É formada... É o resultado do espelho. Você vai entender. Aqui eu tenho um espelho plano. Aqui eu tenho um ponto. O ponto é o objeto. Ele de verdade dá para você pegar. Né? Raio de luz. Raio de luz. Refletiu. Refletiu. Eita, deu ruim. Pera aí. É um exemplo meio complexo. Vou fazer um mais simples. Vum-tim. 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 E aqui eu tenho um observador. Chegou nos olhos do observador. O que ele vai ver? Ele vai ver uma imagem. Essa imagem. A sua imagem no espelho, por exemplo. Ele vai ver a imagem do objeto no espelho. Porém, ele vai ver o objeto aqui? Não, ele vai ver o objeto dentro do espelho. Não sei desenhar, mas isso aqui é a imagem. E geralmente coloca-se O e I, ou O, linha. Eu quero que vocês percebam que a distância do objeto até o espelho é uma distância D. A distância do objeto, da imagem até o espelho é a distância D. É a mesma coisa. É uma imagem mesmo. Vamos a um outro exercício. Tem aqui um espelho. A gente tem a letra F. A letra F é bem utilizada nesses exercícios. A gente tem esse ponto e esse ponto e Como é que faz? Ó, a distância aqui vai ser a mesma distância aqui. Então a gente tem esse ponto. A distância aqui vai ser a mesma distância aqui. A distância aqui vai ser a mesma distância aqui. A distância aqui. Deu para entender, né? Aqui. O que acontece quando nós ligamos os pontos? Se nós fizéssemos isso para os infinitos pontos da letra F, nós íamos chegar
numa imagem. Vamos apagar esses tracinhos. Tá vendo? Ela tá invertida. Ela sofreu, né, em 180 graus. Mas ainda assim a gente diz que ela é simétrica. Exercício facinho. Agora a gente tem que ver, acho que é leis da reflexão. O nome certinho, é leis. Leis, haha, é. Leis da reflexão. Leis, batatinha chips. O que eu falei? Tá, a gente agora tem um espelho diferente. Então, esse é o espelho. Sei lá como eu indicaria. É o espelho. Chegou o raio, bateu, foi refletido. Tá, até aí tudo bem. Primeira lei. Tá, isso é difícil de explicar num espelho circular como esse, mas sabe, tem um centro, né? E aí tem essa reta que é perpendicular ao ponto é a reta normal, tá? Essa é a reta normal. A reta normal é perpendicular à superfície. Então ela é perpendicular à superfície no ponto que o raio incidente bateu na superfície, né? Essa é a reta normal. Esse é o raio refletido, né? O que acontece? As coisas não são 2D na vida real, elas são 3D. Então, bom, se você tem uma reta passando assim, imagina um fio. Seria um fio. Dá pra você fazer infinitos planos, dá pra você pegar uma cartolina, prender nesse fio e girar de diversas maneiras, fazer diversos planos. Agora, se você tem 2 fios, dá pra fazer um plano só, que passa por esses 2 fios. Então, como aqui tem 3 fios, daria para um ficar de fora desse plano, né? Daria para um ficar de fora dessa cartolina que você botou. Mas a primeira lei da reflexão diz que o raio incidente, a reta normal e o raio refletido são coplanares. Significa que eles ficam no mesmo plano. Significa que os 3 fiozinhos, eles estão presos na mesma cartolina, entendeu? O refletido e a reta normal são coplanares. Agora, uma outra lei. Segunda lei. Aqui a gente tem um ângulo. A gente vai chamar de θi. Θ agora é ângulo, né? Esse é o uso usual. O uso comum da letra grega θ. E a gente tem o θr. Por favor, não faz isso em relação ao plano. Por favor. Sério, porque e se fosse uma elipse? Muito provavelmente ia dar ruim se você fosse fazer com um plano, né? Enfim, segunda linha. θi igual a θr. Simples assim. Um ângulo de incidência é igual ao ângulo de reflexão. Sendo θi e θr com a normal, por favor. Para isso que serve a normal. No exercício não vai fazer com plano, pelo amor de Deus, é com a normal. Porque se fosse aqui, nossa! É com a normal. Tá ok? É só isso, né? Esse é o ângulo de reflexão, esse é o ângulo de incidência.
Ah, uma coisinha muito legal. Campo visual. Campo visual é para você espionar as pessoas e acertar na prova. E com campo visual dá para ensinar um macete também. Eu particularmente não gosto de régua, então ficar calculando a distância dos pontos pro espelho tem que ser perpendicular, né? Então como é que faz? Aqui, campo visual. Você tem um observador. Isso é um olho, tá? Pra quem não sabe. Você tem um espelho. Pera. Tá, você tem um espelho plano. Como é que faz? Você pega e você faz a imagem do observador. Como é que você faz isso sem ter que usar régua? Porque fazer com régua é um saco. Então você pega o seu compasso, ponta seca aqui, ó. Ponta seca numa das extremidades do espelho, bota no objeto ou no observador. Botou? Com a mesma abertura você gira pro outro lado, assim, ó. Entendeu? Aí depois, ponta seca aqui, o grafite aqui do compasso. Aí, com a mesma abertura, você gira aqui. Vai dar uma intersecçãozinha, que é o observador ou o objeto, dependendo do que você fez. Entendeu? Legal, né? Como é que eu calculo campo visual? Quer saber? Eu vou usar um ponto, fica mais fácil. Um ponto fora do espelho, mais fácil. Calculei, ó. Ah, mas ele tá fora do espelho. Não ligo. Você pega, faz as coisas que eu te ensinei. Do mesmo jeito. Ou se você quiser fazer com régua, você só estende e bota ele aqui, tá? Como é que eu calculo o campo visual? Eu pego... Na verdade, isso aqui não existe, né? Isso aqui a gente está só fingindo que... Nossa, que horror! Sim! Nossa! Caramba! Deus, eu não consigo desenhar. Tá vindo assim? Então vai vir assim. Ah, finge que é assim, tá? Ó. Então aqui a gente tem o observador linha e aqui a gente tem um observador. Isso tudo aqui, ó, é o campo visual. O que significa? O exercício vai falar quais os objetos a seguir, aí vai ter um cheio de ponto A, B, C, D, F, G, 1, 2, 3, 4, gama. Quais os objetos a seguir são visíveis por meio do campo visual? Aí você... Uai, como assim? Aí você faz isso que eu te ensinei. Compasso, tal, aí depois você pega o ponto, traça a reta que vai do ponto até uma extremidade. Depois ponto até a outra extremidade. Vai a reta. A área aqui é o campo visual, né? Por que esse macetinho? Daria pra você fazer de outra forma. Daria pra você ver, o raio de luz vem aqui, aí é normal, aí vai. O raio de luz vem aqui, aí é normal. Mas assim é mais legal, é mais divertido. Tá? Então, quanto tempo de vídeo? Ah, perfeito. Eu esqueci de falar uma coisa na minha última aula, que por sinal ficou um lixo. Né? Nossa, eu me embananei todo. Mas eu espero que tenha dado pra entender. A gente precisa falar de cores. Ok? Eu tenho a bandeira do Brasil.
Aqui, ó, verde, aqui é amarelo, aqui é azul, aqui é branco. Se eu pegar uma luz branca, a luz branca... Ah, legal. A luz branca, a gente já definiu que é o derrame. Ah, esse aqui. Então, todas essas cores, né? Bate aqui. Ó, a luz branca tem tudo isso. Então, por que uma coisa é verde? Porque ela absorve todas as outras cores da luz branca. Todas. Ela absorve, né, uma coisa verde perfeita, né? E só devolve o verde. Só devolve esse carinha aqui. Por isso que a gente enxerga ela verde. Ela absorve todas as outras e só devolve o verde. Ou seja, se eu iluminar com uma luz verde, a gente vai conseguir ver isso. Mas se eu iluminar com uma luz amarela, como o material aqui, a substância daqui, só reflete verde, ela absorve inclusive o amarelo, vai ficar preto. Preto, ausência de cor. Então, se eu iluminar isso com uma luz vermelha, uma luz monocromática vermelha, a única coisa que dá pra ver é a faixa do Brasil, porque o branco ele reflete todas as cores. É basicamente isso que eu queria falar. Isso é muito útil. Por exemplo, eu tenho uma banana, eu ilumino com uma luz azul, o que você vê? Nada. Eu ilumino com uma luz amarela, o que você vê? Uma banana. Eu ilumino com uma luz branca, o que você vê? Banana. Eu ilumino com uma luz azul, o que você vê? Nada. Só isso.